Hoje vamos falar nesta noite sobre a palavra de Deus que nos vivifica e que nos consola. Qual será o caminho para que a gente possa encontrar conforto através da palavra de Deus? Nós estamos aí caminhando numa série sobre verdades do Salmo 119. Estamos aprendendo lições preciosas olhando para esse texto sagrado. E hoje nós vamos ver alguns versículos, do versículo 49 em diante, de mais uma estrofe desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: lembra-te da promessa que te fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é a tua palavra, ela me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Eu lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. O versículo 53 diz: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque eu guardo os teus preceitos. Queridos, há momentos em nossas vidas que nós iremos nos alegrar. Há momentos em que nós vamos experimentar as lágrimas. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Nesses momentos onde nós experimentamos as lágrimas, ou quando nós experimentamos a alegria, talvez teremos e encontraremos pessoas que estarão conosco, ou se alegrando, ou chorando conosco. Mas o que será que é mais fácil? Se alegrar com os que se alegram, ou chorar com os que choram? Eu não sei para você, mas eu acredito que o mais fácil é chorar com os que choram. Por quê? Às vezes é muito difícil para uma pessoa se alegrar com aquele que está feliz, com aquele que está alegre. Deixa eu dar um exemplo. Imagina você se alegrar com seu colega de trabalho que foi promovido e você não foi. Geralmente, talvez isso não aconteça com você. Com outras pessoas aconteça, mas com você não. Geralmente, dentro do coração da pessoa começa a ser gerada uma semente de amargura, de inveja. Por que ela e eu não? Então, chorar com os que choram sempre será um pouco mais fácil do que se alegrar com quem se alegra. E todos nós, em nossa vida, precisamos de conforto, precisamos de paz interior. E um dos resultados negativos da queda do homem, de Adão e Eva ter desobedecido à palavra de Deus e terem comido do fruto, é que agora nós experimentamos o medo, a ansiedade e a depressão. Pense lá de Gênesis, quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, no paraíso. Logo depois que eles comeram do fruto, eles desobedeceram a ordem de Deus, eles ficaram com medo. E o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Se esconderam de Deus. Em vez de confiarem no Criador, eles fugiram dele, porque o pecado nos afasta de Deus. E no Antigo Testamento nós vemos então o povo de Deus tendo que aprender a cantar a canção do Senhor numa terra estranha, numa terra que não era a terra deles. E quando a gente olha para esse texto, para essa estrofe, a gente vai aprender nesta noite sobre como permanecer equilibrado no mundo totalmente desequilibrado. Esse mundo que a gente tem vivido é um mundo totalmente desequilibrado. E quando a gente olha esses versículos, esses 8 versículos, a gente vê algumas coisas que a passagem diz. Primeiro, essa passagem está mostrando para nós que Deus, Ele nos ajuda a lembrar da sua palavra. Que Deus, Ele nos faz esperar na sua palavra. Que Deus, Ele traz para o nosso coração conforto através da palavra, nos dias de aflição. Que o arrogante, ele vai nos ridicularizar. Que as provocações que a gente enfrenta das pessoas, elas não podem fazer com que a gente se desvie da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus.
Esses 8 versículos nos ensinam que a palavra de Deus ela é testada, ela é verdadeira, ela pode ser seguida e obedecida. Nesse texto que a gente leu, nós vamos ver que a gente encontra conforto, consolo, quando a gente recorre à palavra de Deus. E ao lembrar da palavra, a gente pode obedecê-la. A gente aprende então sobre Deus, de que Ele traz a sua palavra à nossa mente, para que a gente possa lembrar da palavra dEle. Ele nos faz ter esperança no mundo onde não há mais esperança. Ele nos conforta na aflição. Ele nos revive, nos renova. Ele é firme, soberano, imutável. Podemos confiar nesse Deus, porque mesmo sendo grande e poderoso, Ele é real, pessoal. De dia e de noite, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Então vamos olhar um pouco melhor esse texto, esses 8 versículos. Lembra da promessa que fizeste a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Esta promessa que o Senhor fez a mim é aquela que me dá esperança. Querido, Deus jamais poderia ou pode se esquecer de uma promessa sua. A ideia aqui nesse pedido do salmista não é que ele estava numa posição de autoridade no comando, comandando um subordinado. Não é. A ideia aqui é que ele está como uma criança pedindo ao pai: Deus, lembra. Ele está fazendo aqui um pedido humilde, de um desejo sincero. O salmista está pedindo a Deus que se lembre da sua palavra, que se lembre das suas promessas, porque as promessas eram o fundamento onde ele apoiava a sua fé, onde ele apoiava a sua confiança. E ele fala aqui de uma palavra chamada esperança. O que é esperança? Alguns acham que esperança é só otimismo, ou pensamento positivo. Não é isso que o salmista tinha em mente aqui nesse versículo. Esperança na Bíblia é expectativa. O homem esperançoso é aquele que espera que o futuro seja melhor do que o presente. Por isso que a gente tem que ter esperança nesses dias tão difíceis. A gente precisa esperar, ser esperançoso de que o futuro pós-pandemia, Covid, seja melhor do que a gente está vivendo. Isso é esperança, significa confiança, expectativa, significa perspectiva. E por que que eu e você, porque o povo de Deus sempre foi convidado a ter esperança? Porque Deus sempre prometeu nos fazer o bem, e porque a sua palavra é confiável. O salmista não está pedindo aqui, ó Deus, me dê uma atitude mais otimista, mas ele está pedindo: Senhor, aumente a minha esperança nas promessas do Senhor. Há um texto da Bíblia onde os discípulos de Jesus, eles oraram e fizeram uma seguinte oração: Senhor, aumente a nossa fé. Talvez a nossa oração hoje poderia ser: Senhor, aumenta a nossa fé e a nossa esperança também. Nos ajude a continuar esperando no Senhor, ser esperançoso, nos ajude a continuar fazendo com que sejamos confiantes, que a gente tenha expectativas e perspectivas, porque esperamos no Senhor, e no Deus que esperamos, vale a pena confiar, vale a pena esperar. E por que que a nossa vida não pode ser vivida sem esperança? Ela é a minha esperança. Por que que a gente não pode viver nenhum dia da nossa vida sem esperança? Porque, em primeiro lugar, a esperança vai nos permitir ver a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente tem esperança, a gente vê que a cada dia que vivemos é um presente de Deus para nós. E a gente vai começar a ver a graça de Deus sobre nós, mesmo nós não sendo merecedores dessa graça e dessa misericórdia, como vimos na quarta-feira passada. Misericórdia que se renova a cada manhã. O salmista está dizendo aqui: eu estou encontrando conforto na minha aflição. Eu estou me lembrando da tua palavra, da tua promessa. O salmista poderia ter reclamado em voz alta, murmurado em voz baixa. Ele poderia ter blasfemado contra Deus por estar fazendo ele esperar. Mas ele não fez nada disso, porque ele era um homem de esperança. Ele sabia que a aflição que ele enfrentava, como vimos no texto, era algo temporário, porque Deus estava com ele, Deus era a sua esperança. Deus era a sua esperança.
Mas como podemos viver tendo esperança mesmo nos dias difíceis? Ele está dizendo nos versículos mais à frente, que a gente ainda vai estudar, que ele, ao invés de querer o mal dos seus inimigos, ele estava amando os seus inimigos, orando pelos inimigos. Como a gente consegue isso? A gente precisa viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Se você não ouviu, eu quero convidar você para que ouça a mensagem tanto domingo de manhã, ministrada pelo pastor Manassés, como domingo à noite, ministrada pelo pastor Aderso. Tem esse desejo de deixar com que a palavra fale o seu coração. E você vai ter então a oportunidade de poder viver como o salmista, tendo esperança e vivendo o sobrenatural do Senhor. Olha o versículo 50. A sua promessa renova as minhas forças. É ela que me consola na minha aflição. No sofrimento, eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? As promessas de Deus, elas me dão vida. Eu encontro ajuda através do conforto que a palavra de Deus traz ao meu coração. Essa palavra na aflição, ela me vivificou, ela me ajudou. Certo pastor, ao visitar um jovem na prisão, perguntou àquele jovem o que ele estava fazendo com o seu tempo, para ocupar o seu tempo naquela prisão. E ele disse que estava passando muito tempo lendo e estudando a Bíblia. E ele disse ao pastor, a Bíblia me consola, a Bíblia me dá ânimo para cada dia. A Bíblia, ela faz isso. Sua promessa renova as minhas forças, me consola na aflição. As palavras de Deus, elas são consoladoras, vivificantes. Eu não sei se você já teve essa experiência de ler a palavra naquele dia que você precisava de uma palavra de fato que falasse o seu coração. E ao ler a palavra de Deus, você vê algo acontecendo, porque você agora recebe ânimo, você recebe renovo, você recebe uma direção que você antes não tinha. A palavra de Deus serve não só para consolo, mas também para instrumento do Espírito Santo de Deus na nossa santificação. Precisamos da palavra. E Deus nos deu promessas, não apenas para que a gente espere pelo seu consolo, mas a fim de que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Por isso a gente precisa da palavra. Ele nos dá a palavra para nos vivificar. Através da palavra a gente pode crescer no conhecimento de Deus. Quer conhecer mais sobre esse Deus que você serve? Sobre esse Deus que ama você? Leia a palavra, estude a palavra. O salmista está dizendo, é assim que eu ando com o Senhor. Ele me deu promessas, e essas promessas me estimulam, me animam para que eu continue firme. É o que o salmista está dizendo aqui no versículo 50. Mas a vida não é só um mar de rosas. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim. Mas eu não tenho me afastado da tua lei, mesmo quando eles vêm contra mim. O tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas não me desvio da tua lei. Você já foi provocado por familiares, por colegas de trabalho, por causa da sua fé? Você já enfrentou provocações, né? Pessoas já zombaram de você por causa da sua fé? Qual é a sua reação? Qual tem sido a sua reação? Qual foi a sua reação? Hoje nós também podemos encontrar pessoas, e parece que tem pessoas que têm um dom disso, né? De constantemente tentar nos jogar para baixo, de querer nos desanimar, nos desmotivar, de colocar limites com relação àquilo que a gente pode conquistar e ir além. E nesses momentos então de aflição e necessidades, o que fazer? Nesses momentos onde somos provocados, o que fazer? O salmista está dizendo, quando eu fui provocado, quando orgulhosos tentaram me desviar, me desprezar, me perseguir, me zombar, eu continuei me aproximando mais e mais do Senhor, o meu Deus. A gente precisa fazer isso, nos aproximar cada vez mais e mais do nosso Deus e da sua palavra. Sabe o que é isso? Perseverança. É uma qualidade que nós precisamos ter na nossa vida com Deus. Perseverança deve ser a marca do cristão, deve ser a sua marca, deve ser a minha marca.
E perseverança, sabe o que é perseverança? Perseverança é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Nós precisamos ser pessoas que não desistam com facilidade, de quem tem persistência. Assim teremos coragem para suportar as provações, as dificuldades da vida, não na nossa própria força, mas amparados, consolados e fortalecidos pela promessa do Senhor, pela palavra do Senhor. Era isso que o salmista fazia. Ele está dizendo aqui: vocês podem zombar de mim, mas eu não vou deixar a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, vou me apegar à palavra de Deus, vou sempre me voltar para a palavra de Deus, vou continuar na palavra de Deus, eu não vou desistir. Façam o que venham fazer o que quiser, não vou me desviar, não vou me afastar da palavra de Deus. Você terá ocasiões e oportunidades na sua vida em que talvez você seja ridicularizado, zombado, perseguido por causa da sua fé. Querido, não evite as perseguições negando o seu Senhor, negando a sua fé, mas faça como o salmista: não negarei a tua palavra, aceitarei alegremente as zombarias, porque eu estou me segurando e me apoiando na palavra de Deus. Que essa seja a nossa decisão. Olha o versículo 53, 52. Eu me lembro dos teus julgamentos do passado, e eles me confortam, ó Senhor. Eu medito nos teus estatutos tão antigos, ó Senhor, e eles me consolam. Ele está dizendo: quando eu paro para pensar na sua palavra, nas maravilhas dos ensinos da palavra de Deus, eu encontro consolo, conforto, ânimo para a minha vida. Você já teve essa experiência? Deus já falou com você pela palavra ministrada, pela palavra cantada, pela palavra lida no seu tempo de comunhão, de leitura da palavra de Deus. A palavra, ela já foi desafiada. A palavra de Deus, ela é ridicularizada. Você também pode ser ridicularizado. A palavra de Deus tem sido rejeitada por alguns. Mas, querido, Ele está dizendo: eu não vou deixar essa palavra, porque é ela que me torna sábio para permanecer. E sabe por que algumas pessoas deixam a palavra de lado e não querem saber da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus atinge o coração dos pecadores. A palavra de Deus mexe com as pessoas, toca nas feridas, e alguns preferem, ao invés de ouvir a voz de Deus e consertar a vida, deixar a palavra de lado e continuar vivendo segundo os seus próprios passos, segundo o seu próprio coração. E há caminhos que parecem ser direitos, mas no final são caminhos de morte. Por isso o salmista está dizendo: eu vou continuar pensando na palavra, meditando na palavra, olhando para a palavra, porque na palavra eu encontro sabedoria. É assim que você vive no mundo dessas pessoas e deste mundo que deixam a palavra de lado e que não aceitam a palavra do Mestre. Eu continuo pensando na sua palavra, porque é nela que eu encontro conforto e consolo. 53. Eu sempre trago duas versões para que você possa comparar uma versão com a outra. E essa diz assim: eu fico muito revoltado quando eu vejo os maus quebrando a lei. Eu fico furioso com pessoas perversas, porque elas estão rejeitando a tua lei. Qual é a sua reação quando você vê pessoas que estão rejeitando o convite de Deus para viver uma vida de abundância, uma vida plena com Deus? Qual é a sua reação quando você vê valores bons, morais, da nossa sociedade serem virados de cabeça para baixo? Onde o que era certo hoje é errado, o que era errado hoje é certo. Qual a sua reação? Você enfrenta com desânimo? Com ansiedade? Com relação ao futuro? O que será dos nossos filhos, dos nossos netos alguns anos à frente? O que esse mundo vai trazer para os nossos filhos, para os nossos netos? Como eles vão enfrentar o futuro? Se estamos vendo tudo o que estamos vendo agora, imagina daqui 5, 10 anos. Como vai estar as coisas? Como vão estar as coisas?
Alguns ficam até depressivos, porque parece que nós estamos numa batalha perdida. Alguns ficam com uma raiva intensa, resultado de ver pessoas desprezando Deus e sua palavra. O que o salmista está dizendo é que ele obtinha perseverança, porque ele permanecia na palavra. E à medida que a gente se aproxima do fim, fica mais fácil caminhar. É como numa maratona. À medida que a gente vê que está chegando a linha da chegada, a gente fica mais animado para passar ali a faixa. E a gente continua sendo perseverante. E esse é o pensamento do salmista. Mesmo em meio a este mundo incrédulo, vou permanecer ancorado na sua lei, na sua palavra. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ele faz agora uma meditação com relação à sua vida. Na minha curta vida, que eu tenho aqui nessa terra, eu faço canções sobre os teus mandamentos. Os teus decretos são tema das minhas canções na casa onde tenho vivido. O salmista está dizendo que ele entendia que a sua vida era curta. Passa assim, breve, rapidamente. Já estamos em outubro. Olha o que vivemos nesse ano. Olha como passou rápido esse ano 2020. Que ano foi 2020? Oramos por 2021. Não sabemos o que teremos, de bom ou de ruim, mas sabemos que o Senhor já está lá conosco, nesse próximo ano, no final desse ano de 2020. Mas ele está pensando na sua vida que é curta aqui na terra. E ao pensar na vida, ao pensar na lei, o que ele faz? Ele faz canções, ele louva a Deus, ele exalta a Deus pensando nos mandamentos. Aqueles que amam ao Senhor e amam a sua palavra, vão fazer de Deus e da sua palavra suas canções. Quais têm sido as suas canções? O que tem saído dos seus lábios? Você tem louvado a Deus? Você tem buscado a Deus em adoração? Ou você resume a sua vida de adoração a somente aqui quando está na igreja, no culto? Querido, você precisa louvar a Deus. E o que ele fazia era, o tema dos seus cânticos era a palavra de Deus, era a grandeza de Deus, era as qualidades de Deus. Nós somos estranhos numa terra estranha. Nós somos como que alienígenas num lugar onde não é o nosso lar. Nós somos aqui como forasteiros, peregrinos. E nessa terra estranha devemos lembrar que a nossa vida é uma peregrinação. E enquanto estivermos aqui, vamos continuar louvando ao nosso Deus, sabendo que nós estaremos para sempre com o Senhor no céu. Você precisa entender que o crente nasce para o céu, não para essa terra, não para esse mundo. Não é aqui o nosso lar eterno, nossa morada eterna. Quando o homem tenta descobrir o propósito de Deus fora de Deus e da sua palavra, a única coisa que ele encontra é decepção e frustração. Para encontrar de fato o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente precisa olhar para a palavra, para Deus que nos criou, que nos formou. O caminho pode ser até pedregoso, mas não é longo. A noite pode ser até escura, mas Deus vai nos dar um cântico para que a gente continue louvando e adorando o Senhor todos os dias da nossa vida. Na minha curta vida, aqui na terra, faço canções para te adorar, ó Deus. De noite, deixa eu voltar aqui, eu pulei o 55. O versículo 55 diz assim: de noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. À noite eu penso em quem tu és, Senhor, e obedeço a tua lei. O versículo 55 ele diz que de noite ele pensava na palavra de Deus, na lei do Senhor. E ele meditava nessa lei e sabia que era essa lei que o guardava. Está aqui? Acho que é o que eu apertei errado aqui então. De noite penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O homem só vai se sentir sozinho, sabe quando? Quando ele tira os olhos de Deus. Quando a gente coloca os olhos no Senhor, na sua palavra, nós não vamos nos sentir sozinhos. Porque nós vamos encontrar a presença de Deus, o cuidado de Deus sobre nós. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. Não é um objeto só de decoração para uma mesa. É um livro que a gente pode ler. Ela consola, ela traz alento, ela fala aos nossos corações.
Ela não somente diz assim, olha, vai dar tudo certo, mas ela fala conosco, no nosso coração. E a pessoa que tem a palavra de Deus, se você ler a palavra de Deus, você não vai somente receber o consolo de Deus, mas você vai ser capacitado para também transmitir esse consolo, levar esperança àqueles que estão ao seu redor. Não é só para nós, é para a gente também compartilhar, falar para outros tudo que temos. O fato de estarmos vivos, de podermos respirar, é favor do Senhor, é graça do Senhor para nós. Por isso o salmista está dizendo: de noite penso em ti. Sabe aquelas noites em que você fica preocupado já com o outro dia? Com a conta, com isso, com aquilo? Pense nas palavras de Deus, leia a palavra de Deus, pense no que Deus já fez na sua vida, traga à sua memória todo o cuidado que Deus já teve com você. Não vai ser agora que Ele vai deixar você, porque Ele não nos abandona, Ele está sempre pronto a nos socorrer. Ele quer ter um relacionamento conosco. E o 56? Isso, obrigado. O meu dever nessa vida é esse: obedecer aos teus mandamentos. Assim é que eu passo os meus dias, obedecendo às tuas ordens. Querido, tenha uma certeza: obediência é uma bênção. Obedecer a Deus não é peso, é bênção. É bênção. A única maneira de manter o equilíbrio da nossa vida cristã nesse mundo desequilibrado é obedecer ao chamado de Deus na nossa vida, é obedecer à palavra de Deus na nossa vida. O salmista está nos ensinando nessa noite a como viver com mais alegria, com mais motivação, como receber o conforto de Deus por meio da palavra, como encher o nosso coração da palavra de Deus e de esperança diante de um mundo de tantas notícias ruins. Ele está nos ensinando a como cantar o cântico do Senhor, cantar a palavra de Deus. E à medida que você lê e estuda a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Ela vai transformar a sua vida, ela vai transformar você, você vai ser transformado, porque a Bíblia é um guia, é um mapa bem confiável para toda decisão que a gente toma. É na Bíblia que a gente encontra ela tratando de todas as circunstâncias da nossa vida. Deus vai te dar direção. Ela cuida de todos os detalhes. Na Bíblia nós vemos Deus, o nosso Pai, Pai gracioso, amoroso, que cuida de nós, falando de forma clara aos nossos corações para nos dar instrução e direção. Ele não nos deixou sozinhos, sem direcionamento. Ele nos dá instrução. É por isso que a Bíblia, ela é apaixonante, renovadora, motivadora, incentivadora, e ela age de forma preventiva, mas também em alguns momentos corretiva. Sua autoridade pode ser até questionada, como tem sido por alguns, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nenhum questionamento tem a força de diminuir o seu poder e o seu valor. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus, a verdade, a única que muda a vida de pessoas, quando leem, acreditam e abrem o coração ao que está escrito. Você, querido, precisa explorar a palavra de Deus. Não se contente só com dar uma olhadinha, como a gente falou na quarta-feira passada. Você precisa aprender cada dia mais da palavra de Deus. E quanto mais você aprende, você vai aprender uma coisa: que nós nunca vamos aprender tudo. Esse conhecimento da palavra de Deus nunca vai se esgotar. E a gente precisa continuar. Portanto, invista parte do seu dia, assim como você tem tempo para fazer tantas coisas, para ler a palavra de Deus, se você ainda não tem esse hábito. Faça isso, e você vai ver o que você vai ganhar. Eu oro para que a palavra de Deus encontre espaço na sua vida. Eu oro para que a palavra de Deus abra espaço na sua vida. Construa espaço, preencha o espaço da sua vida. Porque quando você estiver cheio da palavra de Deus, você não será vencido pelo mal e não estará vivendo em pecado. Porque a palavra de Deus, ela nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Estarmos longe da palavra de Deus, nós estamos mais perto do pecado e de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Portanto, querido, qual vai ser a sua decisão nessa noite? Que o nosso desejo seja: Senhor, eu quero ir além.
Que a nossa oração seja: Senhor, nós queremos ir além. Além das nossas limitações, além do conhecimento básico, eu quero muito mais do Senhor na minha vida. Eu convido você a se colocar de pé, para que você possa se render a Deus em adoração. Que você possa dizer: Senhor, é esse o desejo do meu coração. Eu quero olhar para a Tua palavra para encontrar conforto e consolo. Senhor, eu quero durante a noite, quando eu estou preocupado com qualquer coisa, pensar no Senhor e na Sua palavra. Senhor, eu quero olhar na Sua palavra para poder encontrar direção para algumas áreas da minha vida. Querido, você pode viver isso, isso é para você hoje. Deus pode te dar isso. Na palavra de Deus você encontra. Portanto, nessa noite nós vamos dizer: Senhor, eu quero estar cada dia mais apaixonado por Ti, porque o Senhor é incomparável. O Senhor é aquele que pode me levar além. Vamos dizer isso?